Bom, como prometido, agora eu vou fazer uma análise do que até agora essa Copa do Mundo tem trazido. Todo mundo esperava o Brasil melhor, mas o Brasil até que não jogou mal. Tirando o jogo com a Suíça, né, não foi uma Brastemp o Brasil, mas também não foi ruim. Dá pra dizer que tem gente querendo a cabeça do Tite, né? Acho que não é por aí o caminho. Mas temos sim que reconhecer que faltou. Faltou um pouco de espírito, faltou um pouco de determinação dos jogadores. A maior estrela do Brasil não brilhou, embora o Tite fala que não há uma estrela, mas todo mundo sabia e sabe que o Neymar era realmente o cara, né, o grande craque dessa seleção, embora os outros jogadores também estavam comprometidos com o projeto do técnico brasileiro. Mesmo assim, o Brasil não chegou, não conquistou essa tão desejada vitória em cima da Bélgica, voltou para casa. O que eu posso falar do que pode acontecer com a seleção brasileira? Eu acho que tirar o Tite é uma besteira. Tirar o Tite é uma besteira e o Tite tem que continuar o planejamento que está sendo feito, né? E acredito que ele pegou um Brasil muito desorganizado, né? Lá embaixo na eliminatória, havia sido eliminado tanto na Copa América do Chile como na Copa América dos Estados Unidos, na Centenário. Estava fora da zona de classificação na eliminatória e terminou primeiro com sobra, né? A eliminatória sul-americana, que a meu ver é a mais difícil que tem. Embora o Brasil sempre se sobressaia aqui na América do Sul, né? Mas mesmo assim não é fácil, né? Não é fácil jogar com os rivais aqui do nosso continente. Com relação à permanência do Tite, eu acho que está mais do que certo que ele deve continuar e continuar esse projeto, já que ano que vem tem Copa América, né? Tem Copa América aqui no Brasil. Vai ser uma oportunidade de mostrar que o trabalho continua sendo feito. Por outro lado, a Copa do Mundo continua. Bélgica e França vão fazer um grande jogo. A França passou tranquilamente pelo Uruguai, por causa que o Uruguai não teve o Cavani. Não vou dizer que é só por causa disso. A França foi um time superior ao Uruguai. Eu acredito que Didier Deschamps fez um planejamento, né? A gente lembra da eliminação nas quartas de final aqui no Brasil para a Alemanha, que seria campeão. Depois perde a final da Eurocopa para Portugal, em Paris, e o planejamento continuou. A Federação Francesa manteve Deschamps e está ali, ó, semifinalista da Copa do Mundo, né? Com Griezmann, muito bom jogador, Mbappé, já não é mais uma promessa, já é uma realidade esse menino, de apenas 19 anos, e depois ali os jogadores que a gente está acostumado a ver, né? O Pogba, o goleiro Lloris, o Varane, jogadores experientes que tem aí a seleção da França. Com relação à Bélgica, o rival da França, a Bélgica eliminou o Brasil, a gente sabia do começo que a Bélgica é um time organizado. Carrasco, um grande jogador, o Hazard, né? O técnico da Bélgica, o espanhol, realmente inculcou nesse time da Bélgica um estilo diferente de jogar, né? Carrasco, Hazard, De Bruyne, Lukaku, são jogadores muito bons, né? O goleiro Courtois, realmente um time com um esqueleto, né? Um time com base. Então, aconteceu a mesma coisa. Foi eliminado no Brasil, nas quartas de final para a Argentina. O projeto continuou, o trabalho continuou, fez uma boa Eurocopa, não chegou a ser, acho que ficou entre as quartas de final. E depois aí cravaria então a semifinal diante da França. A meu ver, o favorito é a França. Porque é a França, mas será um jogo com certeza muito parelho, muito parelho. Pelo outro lado da chave, Inglaterra, com sorte de campeão, não vem jogando um futebol vistoso, vem jogando um futebol efetivo, e no futebol hoje em dia não precisa ser vistoso, tem que ser efetivo, porque se fosse vistoso a Espanha teria mais títulos, Brasil teria mais títulos, Argentina teria mais títulos, Holanda, né, teria uns 3, 4 títulos. Então futebol tem que ser efetividade, e a equipe da Inglaterra está sendo efetiva, embora eu particularmente nunca gostei do futebol da Inglaterra, sempre achei um futebol medíocre, um futebol que sempre deixou a desejar, né? Eles criaram o futebol, porém a única Copa que eles ganharam foi até com uma ajudinha, a gente sabe, em 1966, mas tem que reconhecer que nessa Copa do Mundo eles estão se saindo muito bem. Estão colocando o propósito que o Southgate realmente ele implantou, né, quando assumiu a seleção,
inclusive com um ótimo trabalho em categorias de base, tanto que é campeão sub-17 e campeão sub-20. E vários desses meninos estão disputando aí a Copa do Mundo na Rússia, então realmente o trabalho está surtindo efeito. Já vai enfrentar um time que veio de mais para menos, como é o time da Croácia. Fez 9 pontos no grupo, né? Ganhou de rivais complicados, como é o caso da Argentina, da Nigéria. Não diria da Islândia, né? Que a Islândia realmente, esse ponto contra a Argentina, a gente sabia da situação da Argentina interna muito complicada. E aí a equipe da Croácia marcou 9 pontos, jogou com uma excelente equipe da Dinamarca, excelente que eu digo pelos jogadores que tem, porque a Dinamarca também não é uma grande equipe, uma equipe de ponta, não, uma equipe média e olha lá, né? Foi superada aí pela Croácia nos pênaltis, né? Custou para a Croácia, com grandes jogadores, que tem Luka Modric, o Rakitic, o Perisic, o Mandzukic, né? O Vida, são jogadores que militam, né, nas grandes ligas europeias, principalmente Rakitic e Modric, né, um no Barcelona, o outro no Real Madrid, e custou, tanto que nas quartas de final com a Rússia, que não é um grande time, porque veja, a Rússia ganha da Arábia Saudita, ganha do Egito, mas quando tem um grande jogo difícil pela frente com o Uruguai, toma 3-0. Então a gente tem que entender que a Croácia veio de mais para menos e acabou então conseguindo, né, na loteria dos pênaltis a sua classificação, assim como contra a Dinamarca, também contra a Rússia, e vai para a semifinal contra a equipe da Inglaterra. Se tem que apostar favoritos, lógico que a Inglaterra é favorito, mas a Croácia nesse papo humilde, né, nesse futebol que não é tão vistoso, mas é um futebol também efetivo, assim como o da Inglaterra, tem complicado. Tem se dormido na zaga. A Croácia tem sofrido. Sofreu gol da Rússia, sofreu gol da Dinamarca. Conseguiu empatar os jogos, embora contra a Rússia saiu ganhando, né? Saiu perdendo nos 2 jogos. E o que eu quis dizer é que, embora teve chance de ganhar sem levar para os pênaltis, como foi o caso contra a Dinamarca, que teve um pênalti pertinho de terminar a prorrogação e Modric acabou perdendo, né? Na verdade, ele recuou para o goleiro. Então a Croácia está pecando nisso aí, pode ser que venha complicar isso para o time croata. Mas se eu tenho que apontar um campeão pela história, até pela falta de sorte em outras Copas que teve, tem que ser a França, né? Que a França teve grandes elencos, como foi o caso de 82, né? Também quando a Itália foi campeão, que era o time do Brasil também, que era muito bom. O caso de 86, o Platini, né? Um time muito bom que eliminou o Brasil. O caso de 98, que foi campeão, depois em 2006, né? A cabeçada do Zidane, que deixa fora aí o craque da final, né? No meio da final, aquela cabeçada ao Materazzi, né? E depois a Itália ganharia nos pênaltis, a meu ver, o campeão que jogou futebol mais ruim de toda a história foi a Itália em 2006. E agora tá chovendo na horta da França, de novo. Acredito que agora é a recompensa de um planejamento do Didier Deschamps e, na verdade, da Federação Francesa, né? Então, uma Copa do Mundo bem equilibrada. Não existe mais jogo bonito. Alô para você, corneteiro, que quer ver show. Ó, o único time que dá show, a meu ver, quando quer também, é o Barcelona, né? Do Messi, quando tinha aqueles jogadores, quando jogava Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, né? Aí sim, tu tinha um show, tu tinha um concerto, como também tivemos nas épocas do Real Madrid, né? Com o Zidane, né? Também era um show, era maravilhoso, mas isso acabou, gente. Futebol acabou, futebol não é mais assim, futebol não é mais concerto, que é show, pega um show musical. Lamentavelmente não existe mais um futebol como antigamente você tinha, que se dava show, como aquela seleção brasileira de 2002 do Filipão, que veio de menos a mais na eliminatória e na Copa do Mundo ganhou os 7 jogos dando show. Realmente, não só dando show como com efetividade, né? Mas ganhou 7 jogos, então já se perdeu esse negócio do futebol show, né? O negócio é bola na rede, e o que os times têm feito, bola para dentro. Bola para dentro para segurar e bola pro mato, que joga de campeonato. Então acabou esse negócio do bem bom e do oba-oba, né? De sambar, que nem o Ronaldinho fazia na frente do zagueiro. Hoje você vai fazer isso na frente do zagueiro, com certeza você pode ficar com uma lesão muito séria, né?
Se bem, embora tenha o VAR agora, etc e tal, mas temos que ser realistas, gente. Se tu pegar todos os jogos da Copa do Mundo e ver que não tem mais bobo no futebol. Não tem mais bobo no futebol, lógico, vai ter as Arábias Sauditas, né? Vai ter aí os times, alguns times asiáticos, alguns africanos ainda inocentes, mas a maioria dos times que buscam uma vaga numa Copa do Mundo não tem mais bobo. Os caras, tem os Panamá, né, como aconteceu, mas a maioria são times que realmente vão incomodar e times que sabem que não vão conseguir chegar, mas o propósito deles é não deixar os outros chegar. Essa é a questão hoje de como se vive o futebol. França, para mim, vai ser campeão do mundo, acredito muito nisso. Acredito que o time está fechado e acredito que vai sim se sagrar pela segunda vez campeão mundial. Ano que vem tem Copa América no Brasil e uma grande chance para o Brasil mostrar que ainda segue no planejamento. Bom, esse foi apenas um resumo aí para vocês, estou voltando devagar, vamos fazer, cada vez que eu tiver vídeos, vamos falar. Neste momento está jogando agora Corinthians e Grêmio, amistoso na Arena Corinthians de São Paulo, está 1-0 para o Grêmio. Se preparando as equipes, né? Tanto o Corinthians para jogar aí a Copa do Brasil, né? Como o Grêmio a Libertadores e a Libertadores também, o Grêmio e a Copa do Brasil, né? Porque eles estão nas duas competições, assim como também o Campeonato Brasileiro, né? A Série A do Brasileirão, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. E como dizem os técnicos, né? Não dá para tu escolher lógico que todos querem ganhar tudo, mas é impossível tu ganhar uma Libertadores e um Brasileiro. Até tu pode ganhar uma Libertadores e uma Copa do Brasil, de repente, ou um Brasileiro e uma Copa do Brasil, isso até vai. Agora tu ganha um Brasileiro, uma Libertadores, ou um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, aí já é querer ostentar demais. E realmente tu tem que ter um elenco muito bom e de muita reposição para que isso possa acontecer. Mas tá aí, né? O futebol voltando, aos poucos, a eliminação do Brasil, dentro do que se espera, que as equipes já comecem a trabalhar, né, de cara à volta aí dos jogos, tanto do Campeonato Brasileiro, como da Libertadores, como da Copa do Brasil, no caso dos times brasileiros, e depois dos outros países também vizinhos que vão participar da Libertadores e dos seus campeonatos locais. Estou dizendo aqueles que foram para a Copa, né? Os outros, com certeza, os outros países tem representantes nos campeonatos sul-americanos, aproveitaram com certeza esse intervalo de Copa do Mundo para se preparar, tanto para os seus campeonatos locais como para os internacionais, e vamos ver que nos depara esse segundo semestre. Eu estou muito ansioso realmente com a Libertadores, mas também com o Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse brasileiro vai ser um dos brasileiros mais pegados da história. Não dá para apontar ainda um favorito, mas eu acredito que nós vamos ter uma grande definição de campeonato brasileiro. Tudo vai depender também de como estão esses times brasileiros nas fases decisivas da Copa Libertadores, principalmente os brasileiros que estão lá disputando. Então, um grande abraço para vocês aí. Continuamos depois do nosso papo com mais coisas bacanas dentro do futebol, tanto nacional como internacional.